Olá, meus amigos. Nós trazemos breves comentários sobre a figura de Paulo de Tarso, a respeito de sua personalidade, a respeito de sua figura e um pouco de suas capacidades, de sua visão universalista e por que ele foi escolhido pelo próprio Cristo para ser o divulgador do Evangelho. Segundo os próprios evangelhos, Paulo foi o vaso escolhido pelo Cristo para a divulgação do Evangelho. Os três mundos de Paulo. Trouxemos uma descrição que está no livro Paulo e Estevão e diz assim: estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Dentre, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava à porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. O jovem Saulo, apresentando toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos, na fisionomia, cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. No romance Paulo e Estevão, isso está na primeira parte, capítulo 4, onde se começa a descrição de Paulo. Aqui Emmanuel já traz um retrato emocional, psicológico e físico de Paulo. Próximo a completar 30 anos, usava uma túnica do patriciato, quer dizer, trajava-se, vestia-se à romana. Paulo nasceu em Tarso. Naquele período ainda se chamava Saulo. Nasceu em Tarso e era cidadão romano. Falava grego, porque em Tarso existia uma escola. Aliás, no mundo antigo existiam 3 escolas. Quem quisesse fazer faculdade, universidade, teria que ir para uma dessas 3 escolas. Uma na Grécia, uma em Alexandria e uma em Tarso. E ainda há uma particularidade que Emmanuel deixa sutilmente no texto e quem for fazer uma pesquisa histórica vai encontrar. Ele diz no final, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. No período em que Paulo estudou na Universidade de Tarso, havia um grande êxito de muitos professores das escolas de Atenas e Alexandria por questões políticas e foram para Tarso. E Paulo, no momento Saulo, estudou com eles. Então, nascido em Tarso, cidadão romano, estudou em escola grega e era judeu. E aprendeu a Torá e foi iniciado no judaísmo enquanto criança por seus pais e depois na própria escola de Jerusalém por um dos principais mestres judeus considerados de todos os tempos, Gamaliel. Continuando a descrição de Paulo. O amigo dele, então, ironiza a forma como ele se trajava e como ele chegou. Mas como estás modificado, um carro à romana e conversação em grego. E Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou. E no coração, a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. E o irmão e o amigo ainda tira uma brincadeira. Sempre o mesmo homem, exclamou um amigo com um sorriso franco, demonstrando, já enquanto um pretendente a doutor da lei, Saulo usava os recursos que tinha. Usava a cidadania romana, usava a retórica grega, mas era a lei que ele queria, a lei no sentido de a Torá, de a lei mosaica, que ele queria submeter os outros povos
ao domínio religioso. Aliás, o amigo acrescenta: posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope, e a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Quer dizer, todo aquele trajar, todo aquele linguajar, toda aquela postura era para sua pretendente, para Abigail. Sempre as mulheres. Os três mundos de Paulo. E aí nós trazemos um trecho de O Livro dos Espíritos, no capítulo 4, item 2, onde Paulo assina uma das mensagens e diz assim: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias três coisas: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhes são contrárias: a ignorância, que é o contrário da ciência, o ódio, o contrário do amor, e a injustiça, o contrário da justiça. Aqui Paulo já resume os seus três mundos: justiça, amor e ciência. E a gente vai falar um pouquinho só, de cada um desses mundos de Paulo, o apóstolo. Aliás, ele assina Paulo, o apóstolo, no Livro dos Espíritos. Paulo foi um dos espíritos da Pleiade do Espírito Verdade, que trouxe a codificação à luz da humanidade. Os três mundos de Paulo. Roma. Então, primeiro mundo de Paulo, a justiça, o mundo romano. Durante muito tempo a República se orgulhou de sua justiça, e em meados do reino de Augusto, a justiça também foi designada como deusa oficial. Roma possuía a justiça e tinha a obrigação de compartilhá-la com o resto do mundo. Esse trecho está em Paulo, Novas Perspectivas, de N.T. Wright, editora Loyola, 2009. Então a justiça na época da República e na época dos reinados de Augusto era tida como uma deusa oficial para os romanos. Continuando na Roma. A liberdade, a justiça, a paz e a salvação eram temas imperiais que se podiam encontrar nos meios de comunicação do Velho Mundo, isto é, em estátuas, moedas, poesias, cânticos e discursos, que eram os meios viáveis e possíveis da época. E o anúncio desses temas voltava-se naturalmente para a pessoa do imperador, que implantavam garantir essas realidades que podiam ser chamadas de Evangelium, isto é, boa notícia ou evangelho. Roma também tinha o seu evangelho. A boa notícia de Roma era: vou trazer para os povos bárbaros a liberdade, a justiça, a paz e a salvação da barbárie. Então Roma dominava e permitia que os seus povos tivessem suas culturas, tivessem sua forma de ser, desde que se incorporassem e se submetessem às leis romanas e aos impostos romanos, obviamente, que, diga-se de passagem, na época era 20%, ou 1/5 dos rendimentos. Ainda em Roma, da Espanha à Assíria, todo mundo tinha conhecimento de Roma, porque Roma existia, o que fazia e quem dela se encarregava. Neste contexto de ideologia imperial, o culto ao imperador era a religião que registrava o mais rápido crescimento no mundo de Paulo, o mundo do Mediterrâneo Oriental. Também em Paulo, Novas Perspectivas, N.T. Wright, edições Loyola, 2009. Entrando no segundo mundo de Paulo, o mundo da ciência, do conhecimento, da oratória, o mundo grego. Desde a época do conquistador Alexandre Magno, cerca de 300 anos antes da época de Paulo, o grego tinha se tornado não só a segunda língua dos diversos povos, como o inglês
nos nossos dias atuais. Mas, em muitas regiões, será também a estrutura do pensamento de todo o mundo. Isso também está em Novas Perspectivas de Paulo. Então, no mundo antigo, o grego era o idioma universal. As pessoas de nacionalidades, de origens diferentes, conversavam em grego, como hoje se fala o inglês universalmente. Mas não só em questão de linguagem, de comunicação. O pensamento, a forma de pensar, a retórica, a forma de se expressar era tido pela Grécia. Continuando na Grécia. Além disso, existe, é verdade, uma grande variedade de aspectos do helenismo no primeiro século, mas a cultura, a filosofia e, em parte, falando de Paulo, o estilo retórico do mundo grego eram poderosos e bastante difundidos. Basta ler algumas páginas de Epiteto, um contemporâneo mais jovem de Paulo, para perceber que, apesar da discordância radical entre os dois sobre várias crenças, eles tinham uma linguagem e um estilo comum de argumentar. Às vezes se tem até a impressão de que os dois viviam na mesma rua. Então Nicholas Thomas Wright vai fazer esse paralelo, mostrando que muitas das cartas de Paulo apresentam esse estilo literário de se escrever e de se expressar do mundo grego. Entrando no mundo religioso. Israel. O gênio semita é intuitivo, muito mais do que abstrato. O judeu, ao perceber um objeto, não se preocupava grandemente com o discernimento de notas essenciais e acidentais do mesmo. Apreendia-o e descrevia-o simplesmente com suas características concretas, individuais. O concreto interessava-o mais que o abstrato. Isso foi tirado para entender o Antigo Testamento de Estevão Bittencourt, mostrando que o mundo israelita, o mundo oriental, é um mundo muito mais intuitivo do que abstrato. Diferente do grego, que é descritivo. Ele é intuitivo, ele quer sempre movimento, ele quer sempre colocar situações com características concretas. E isso é importante na retórica de Paulo. A tendência de fixar a atenção sobre os indivíduos concretos leva o hebreu a realçar o que há de dinâmico em cada ser. Comprazia-se em considerar o comportamento e os efeitos de pessoas e coisas, mais do que o seu valor estático essencial. Assim, tudo de certo modo se podia tornar vivo e agente para o semita, a forma dele se expressar. Procuravam transmitir de maneira mais penetrante possível um estado de alma, transmitir sentimento naquilo que eles falam. Isto faz que uma página da literatura semita seja impregnada de movimento, variedade de pessoas e coisas que se sucedem com realismo e emoções, já que a linguagem semita ficava particularmente ligada à experiência. Disse que era evocativa mais do que exprimia. Entrando especificamente nas epístolas de Paulo, nas cartas que Paulo escreveu e que hoje temos nos nossos Novos Testamentos. Todos sabemos que o Novo Testamento é composto de 27 livros. Dos 27, temos 14 cartas e Atos dos Apóstolos. Como surgiram, a gênese das epístolas? Paulo, depois que fez a primeira viagem, na segunda viagem, começou a perceber as dificuldades, os conflitos, todas as situações que aquelas comunidades cristãs que ele fundou, que ele criou, estavam passando. E aos poucos ele compreendeu que não bastava apenas enviar emissários. Os pedidos das comunidades cristãs choviam de todos os sítios por onde perambulara.
levando as alviçarras da Boa Nova. Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 7. E, num certo dia, na igreja de Corinto, Paulo se vê só após todas as atividades e ele percebe a grande dificuldade em cumprir a sua missão que Cristo tinha lhe dado. E nisso ele entra no estado de choro, de profundo choro, de sensação de incompetência, porque eram muitos pedidos, muitas reclamações, muitos conflitos. E ele tem a visão espiritual de Jesus. Jesus aparece para ele quando ele faz a prece. E Jesus diz para ele: mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Jesus ensinando Paulo por parábolas. Paulo não entende. E aí Jesus explica melhor. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, Jesus diz para ele: é óbvio que você não vai pessoalmente conseguir realizar toda a tarefa. A partir de agora, você pode escrever. Os de boa vontade vão saber, vão entender e vão mirar no seu exemplo, na sua boa vontade. E Jesus completa: doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, as cartas de Paulo, o conteúdo espiritual, a profundidade do ensinamento vem das esferas do Cristo. Vai até Estevão, Estevão faz a codificação enquanto o espírito comunicante e Paulo seria o médium de psicografia. E a gente vai ver que apenas uma carta Paulo escreveu de próprio punho. Nós vamos comentar isso em um momento posterior, que foi a carta aos Hebreus. E essa informação também está em Paulo e Estevão. Todas as outras cartas, ele se cerca de colaboradores e ele dita a maioria das cartas. Ele e os colaboradores. Assim começou o movimento destas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Jesus inspirava Estevão, Estevão inspirava Paulo e os seus colaboradores para que as cartas fossem escritas. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só, e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. E essa informação também está em Paulo e Estevão. Daí a importância que nós vemos em estudar as cartas de Paulo. A mensagem espiritual contida nas cartas de Paulo vem da esfera do Cristo. Estevão inspira os trabalhadores e eles escrevem para solucionar os problemas das comunidades cristãs. E, obviamente, os problemas de 2000 anos atrás, muitos deles persistem até hoje, com personagens diversos e às vezes com os próprios mesmos personagens. Então, nossos conflitos do passado se repetem muitas e muitas vezes. E encontramos nessas cartas, nas epístolas de Paulo, o conteúdo espiritual para a nossa reforma. Era essa a mensagem.